Você é uma das pessoas que ou idealiza demais a própria realidade ou sempre a nossa realidade é muito ruim? Hoje, a nossa conversa é sobre realidade. Vamos nessa. Quando a gente fala sobre realidade, naturalmente, quando eu estava pensando para conversar isso com vocês, me veio dois sistemas assim na cabeça, como se fossem duas pessoas. Uma pessoa que idealiza demais a realidade. Então, tudo na vida dessa pessoa acontece por causa dela. Então, se choveu é por causa dela, se nevou é por causa dela, se fez sol é por causa dela. Essa pessoa que acha que tudo que acontece é por causa dela, tem a realidade muito distorcida, porque é um mundo ideal que ela cria. Então, se a pessoa ficou brava por conta dela, tem uma inveja dela, tem alguma coisa em relação a ela. Então, essa pessoa é a pessoa que vai ser muito mimada, né? E ela vai distorcer a realidade. Bom, a gente tem um lado. O outro lado é de uma pessoa que se rebaixa, que geralmente vai ter uma visão mais pessimista das coisas. Então, nada tá bom, nada tá perfeito. A pessoa sempre vai tentar fazer um monte de coisa para que dê certo, para que as pessoas valorizem, e às vezes as pessoas não valorizam. Então essa pessoa, esse segundo tipo de pessoa é como se rebaixasse, se inferiorizasse. E aí também distorce a realidade, porque ninguém é ruim em tudo, da mesma maneira que ninguém é bom em tudo. É preciso olhar para as coisas com um viés mais realista. Talvez nem tão otimista e nem tão egoísta como essa primeira pessoa que eu te falei, e nem tão pessimista ou nem tão submisso como essa segunda pessoa que eu te falei. É importante olhar para a realidade como ela se propõe para a gente. E olhar para a realidade e não ter medo de olhar para as coisas que nos fazem, que nos fizeram e que a gente ainda vai fazer. É entender que a gente tem todo um percurso. Olhar a vida com realidade é entender que a realidade é como ela se dispõe, nem sempre muito feliz, mas nem sempre muito triste. Quando uma pessoa fica doente, quando uma pessoa falece, quando a gente não tem o resultado esperado numa prova, ou num trabalho, ou mesmo numa contratação de emprego, a gente precisa olhar com realidade. E por que eu digo olhar com realidade? Porque se a gente sempre se olhar, imaginando que a gente sempre tem que melhorar, a gente tem, não, eu sou muito ruim, as outras pessoas são muito melhores, eu não olho para as coisas como realidade, eu não olho para mim com um viés, com um olhar de fato real. E aí quando que eu me valorizo? Bom, você já sabe, a gente não se valoriza. E ao mesmo tempo se eu olho com um olhar mais mimado, entendendo que as coisas têm que ser do meu jeito, da minha forma, e eu não cedo a ponto de me adaptar às situações, eu também vou ter uma visão da realidade totalmente distorcida. Olhar para a realidade é entender quem nós somos no mundo. Então é olhar para os nossos defeitos e para as nossas qualidades. O grande detalhe é que às vezes a gente coloca como se fosse um véu na frente e a gente deixa de ver aquilo que a gente é de verdade, para só olhar para os defeitos ou só para olhar para as qualidades. A gente tem que entender que existe um balanço em relação a isso, que é importante equilibrar, e a vida é feita disso, de um equilíbrio necessário. Nem tão bom em tudo e nem tão ruim em tudo. De que a gente consegue equilibrar. E isso a gente só consegue no ponto do autoconhecimento. A gente só consegue isso se conhecendo, sabendo quem a gente é e buscando identificar. Por que eu me rebaixo tanto em algumas situações? Por que eu me anulo tanto em algumas situações? E por que eu me elevo tanto em outras situações? Nós nem sempre somos ruins em tudo e nós nem sempre somos bons em tudo. O Machado de Assis tem um conto lindo chamado O Alienista. Ele tem vários. O Alienista é um conto lindo, um outro conto lindo é O Espelho. O Machado, ele tinha uma reflexão que eu acho muito bacana. Essa reflexão ela sempre me permeou, assim, ela sempre esteve ao meu redor, que é a discussão de essência e aparência. Muitas vezes aquilo que a gente parece se confunde com aquilo que a gente é. Aquilo que você é, aquilo que eu sou, só a gente sabe. No entanto, a vida vai fazendo da gente que a gente vai colocando várias, como se fossem máscaras. E a gente, no decorrer do tempo, vai adquirindo essas máscaras de uma outra forma. E aí a gente esconde quem de fato a gente é, por medo, por insegurança, por própria proteção, para não sofrer, para não se machucar. Só toma cuidado, porque um dia às vezes a gente esconde tanto dessa realidade, a gente esconde tanto a nossa realidade que a gente se perde. E a gente se perde de quem a gente é. Às vezes as experiências que a gente teve, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja na vida, elas foram tão ruins e elas foram tão traumáticas que a gente só se dissocia, sabe? Sai daquilo que naturalmente é a nossa essência. Essência e aparência, elas precisam caminhar juntas. Porque senão existe uma distorção, senão a gente se vê de uma maneira totalmente equivocada. Então entende uma coisa que eu vou te falar por experiência própria. Com os meus amigos, as minhas amigas, com as coisas que eu observo, é muito fácil a gente se perder, é muito fácil a gente não saber às vezes quem a gente é, porque a gente não olha para as coisas com realidade. Às vezes a gente é ruim mesmo numa coisa, e a gente precisa aceitar que nós somos ruins. Porque é só aceitando que nós somos ruins que a gente consegue melhorar. A gente consegue evoluir, a gente consegue aprender. Às vezes é preciso entender que é necessário sim fazer terapia, que a gente não sabe de tudo. É necessário sim olhar para os nossos traumas e para os nossos medos se a gente quer seguir em frente. É necessário a vontade de evoluir. Porque se a gente não tiver essa vontade de evoluir, essa vontade de crescer, a gente sempre vai ficar estagnado. E da mesma maneira é necessário também entender que o mundo não gira em torno da gente, que as pessoas têm vontades diferentes, que as pessoas elas têm desejos diferentes dos nossos, que os sonhos das pessoas estão diferentes e daí se faz as escolhas.
As pessoas, elas sabem escolher. E nem sempre essas escolhas são as mesmas que a gente. A gente não pode deixar essa realidade distante. O que é real é real. O cotidiano mostra isso pra gente. Quando a gente tem que lidar com a nossa solidão, com o nosso silêncio, com a nossa alegria, com o nosso amor. É olhar pra gente com a realidade. Aprendendo a ver as coisas boas e aprendendo a ver as oportunidades que a gente tem. Porque na vida das duas, uma. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Não existe derrota, não existe perda. A gente sempre está crescendo, a gente sempre está aprendendo. As pedras do caminho, como dizem, né, os vários poetas e poetisas, a gente junta e um dia constrói um castelo. Mas tem que olhar para a vida com realidade. A realidade que se colocou para nós. Porque às vezes a gente não está sendo bem sucedido no casamento, na empresa, sei lá, na escola, na vida em si. E a gente precisa olhar para os nossos pontos de melhora. Porque o outro é sempre o outro. Mas é conectar aquilo que a gente está aparecendo, aquilo que a gente está aparentando com aquilo que a gente realmente é. Conectar a essência com a aparência. Entender como que a gente vai, de fato, caminhar sabendo as coisas ruins que nós somos e as coisas boas que nós somos. É saber olhar com um pouquinho mais de afeto, com um pouquinho mais de acolhimento. O mundo não gira em torno da gente. As pessoas não vão fazer todos os nossos desejos. A vida não vai fazer os nossos desejos. Na verdade, as pessoas, a vida, o universo, a gente não controla. A ideia disso é realmente entender que a realidade é a gente conseguir lidar com a gente, com as nossas angústias, com os nossos medos e com as nossas alegrias. E entender que essência e aparência podem sim caminhar juntas. Às vezes as pessoas se escondem para realmente se proteger. E aí nessa proteção acabam esquecendo de olhar a vida com a realidade que a vida se mostra. Porque a vida é maravilhosa, mas a gente precisa olhar e ver as coisas boas e as coisas ruins. Você está olhando para que lado? Olha para você, tenho certeza que vai dar certo.